Louvado sejas, meu Senhor, com todas tuas criaturas que entoam louvores de amor, refletindo tuas alturas. Eis o sol dourado esplendor, obra sublime do Criador. Nasce suave um beijo na terra, renova a vida e no calor prospera. Com raios quentes dá-nos calor, sustento a planta, ao homem vigor. Desperta o canto, a vida no chão, abraço eterno em cada estação. Brotam os frutos, colore o céu, tinge de ouro a água e o véu. Fiel ao ciclo, nunca se atrasa, farol divino que o tempo abraça. Ó sol bendito, fonte de luz, reflete a glória que Deus conduz. És mais que astro, és inspiração, brilha em nós com tua missão. Em ti resplandece a verdade que embeleza a criação. Símbolo da fraternidade pela qual nos faz irmãos. Em seu fulgor, tua bondade nos recorda o teu amor. Faz brotar fecundidade, vida e graça em seu calor. Faz brotar fecundidade, vida e graça em seu calor. É com grande alegria que damos início a esse momento especial. É uma celebração de cultura, de fé e de inspiração franciscana. Nosso agradecimento pela presença das autoridades civis, militares, religiosas, representantes dos poderes executivo e legislativo, aos representantes das comunidades e a todos que se fazem presentes nesta noite tão especial no Centro Social São Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se parte desse momento tão especial. Reunimos para o lançamento da obra 800 anos do Cântico das Criaturas, do Frei Ivo Lazarotto, um livro que homenageia um dos mais belos legados de São Francisco de Assis. Eu convido a todos para assistir no telão a canção franciscana Doce é Sentir. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber estou sozinha, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa reluz em torno a imenso dom do teu amor sem fim.
Nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Eu convido neste momento o Frei Evandro de Souza, ministro provincial dos Freis Capuchinhos da província do Paraná e Santa Catarina, para deixar a sua mensagem de acolhida, de boas-vindas, neste momento tão especial para a nossa paróquia, para a nossa comunidade cristã. Obrigado, Marlon. Paz e bem. Nós vivemos em toda a igreja, no mundo todo, um ano especial, que é o ano franciscano. São Francisco de Assis é tão especial para a nossa igreja que o Papa Leão decretou esse ano um ano santo, um ano franciscano. Tamanha a importância de Francisco de Assis. A família franciscana e com ela a província dos Freis Capuchinhos vem celebrando já há 3 anos o jubileu dos estigmas de São Francisco, do Cântico das Criaturas e da Páscoa de São Francisco. E no ano do Cântico das Criaturas, o nosso irmão Frei Ivo, inspirado por Deus, se colocou um desafio de redigir, de colocar no papel a inspiração que recebeu de Deus a partir dos dons que Deus lhe confiou. Todos nós da paróquia e da província conhecemos o Frei Ivo. Sabemos das suas qualidades, dos dons que Deus lhe confiou. Ele tem a capacidade de traduzir em palavras simples aquilo que Deus deseja para cada um de nós. No seu livro, que vocês já adquiriram ou irão adquirir, o Frei Ivo coloca assim para nós: nasci sob o olhar da criação, como um filho da terra e do céu. Quando minha mãe, voltando do trabalho na roça, fez uma pausa à beira do caminho, entre árvores silenciosas e sobre a relva tímida, dei meu primeiro suspiro. Só um coração de poeta, só alguém em tamanha intimidade com o Senhor, é capaz de olhar para o seu nascimento e traduzi-lo para nós em palavras tão bonitas que tocam a cada um de nós. Querido Frei Ivo, o seu livro é um livro inspirador para todos nós. No mundo carregado de tantas palavras vazias, as palavras que lhe inspiraram nesta obra sobre o Cântico das Criaturas faz-nos refletir, parar e aprofundar a nossa intimidade com o Senhor a partir do seu olhar sobre o Cântico de São Francisco de Assis. No mesmo texto, o Senhor diz assim: assim, entre mãos calejadas e corações cheios de fé, nasci envolto pela simplicidade e pelo abraço da natureza. E isso foi lá em 1949, Frei Ivo,
quando no dia 11 de março, a sua mãe, Dona Ernesta, e o seu pai, o seu Pedro, e a sua avó, lhe receberam nas mãos, mãos calejadas e corações cheios de fé. E quis o bom Deus, Frei Ivo, que tantos anos depois, na paróquia São Paulo Apóstolo, junto de homens e mulheres do interior de Ouro, de Capinzal, de Zorteia, que também têm mãos calejadas e corações cheios de fé, que aqui nesta noite o Senhor fizesse o lançamento do seu livro sob o Cântico das Criaturas, de Francisco de Assis, este homem simples e humilde, que tocou o coração de todos no seu tempo e ainda hoje toca o coração de cada um de nós. Quis o bom Deus também dar ao Senhor esta inspiração, através de poesias, de orações, de explicações, de hinos e cânticos, traduzir esse cântico das criaturas para o nosso tempo e, através das suas palavras e da sua bondade, tocar o coração de cada um de nós. Por isso, Frei Ivo, em nome da província dos Freis Capuchinhos, gratidão pelas suas inspirações, gratidão por Deus que lhe inspirou a traduzir em palavras o Cântico das Criaturas. Ao Frei Ivo, uma forte salva de palmas. E chegou o momento tão esperado, que é o de conhecermos mais a fundo a obra dos 800 anos do Cântico das Criaturas. Destaque inicial para a capa do livro, que traz a foto da primeira caminhada infanto-juvenil, celebrando o Dia da Criança e também de maneira diferente, histórica, ecológica e espiritual pelos caminhos de Frei Crespim, no distrito de Santa Lúcia. Eu convido, com a nossa maior atenção do mundo, a presença do Frei Ivo Lazarotto para contar os pormenores dessa obra tão especial para a nossa comunidade. Frei Ivo, por gentileza. Amigos e amigas, paz e bem. Louvado sejas, meu Senhor, pela presença de cada uma, de cada um. Muitíssimo obrigado. Quando trazemos à memória lembranças boas, somos levados a refletir sobre a grandeza e a beleza de momentos que jamais passam. Tornam-se eternos em nossa vida. Foi exatamente uma dessas lembranças, a maneira como se sucedeu o meu nascimento, contada tantas vezes por minha mãe, naquele já distante 11 de março de 1949, que despertou em mim a ideia de expressar em palavras o carinho da minha mãe e da Mãe Natureza, acolhendo-me em seu colo ao chegar a este mundo de Deus. Fui batizado como o filho da capoeira. Até hoje guardo viva a consciência de que sou filho da terra, do céu e do amor. Traduzida em poesia cantada pela dupla Márcio e Simonides, Márcio ex-acólito, coroinha acólito,
E até hoje, Simonides, ministro da Eucaristia, amigos meus da cidade de Londrina. No livro, em QR Code, você coloca o seu celular em cima, clica no YouTube, e você vai continuar a leitura ouvindo a minha origem, que é cantada assim. Nasci sob o olhar da natureza, momento de paz e pura beleza. Era março, o dia raiou e no campo minha vida brotou. Sou filho da terra, do céu e do amor, nasci na criação, obra do Senhor. Entre árvores, vento, silêncio e luz, minha vida é canto, meu guia é Jesus. À beira do caminho, em silêncio e fé, minha mãe cansada não parava em pé. Meu pai que corria, a avó que chegou, entre mãos calejadas a vida iniciou. Sou filho da terra, do céu e do amor, nasci na criação, obra do Senhor. Entre árvores, vento, silêncio e luz, minha vida é canto, meu guia é Jesus. O sol me aquecia, a lua sorriu, a bolsa da vida comigo se abriu. A água sagrada, o vento a soprar, o fogo divino veio me abraçar. Sou filho da terra, do céu e do amor, nasci na criação, obra do Senhor. Entre árvores, vento, silêncio e luz, minha vida é canto, meu guia é Jesus. Francisco cantava as criaturas de Deus e eu me descubro irmão entre os céus, do grão que germina, da estrela que guia. Sou servo da vida, sou canto e poesia. Sou filho da terra, do céu e do amor, nasci na criação, obra do Senhor. Entre árvores, vento, silêncio e luz, minha vida é canto, meu guia é Jesus. Sou filho da terra, do céu e do amor, nasci na criação, obra do Senhor. Entre árvores, vento, silêncio e luz, minha vida é canto, meu guia é Jesus. Minha vida é canto, meu guia é Jesus. São 16 letras minhas, composições minhas, porém, alguma coisinha de palpite como deveria ser a música. E a dupla se encarregou de fazer os arranjos e de cantá-la.
Daqui um pouco apresentarei mais 2 para despertar a curiosidade das outras 13 que estarão dentro do livro, com a possibilidade de você analisá-las, porque logo após eu explico verso por verso o que isto tem de significado, para daí sim passar para os louvores nos 8 capítulos do meu livro, e cada capítulo, que é um louvor de Francisco, eu trago uma poesia e cantada e também refletida, meditada. Olha, conteúdo tão belo e um potencial de chegar aos corações imenso. Então, o Cântico das Criaturas nasceu do olhar de São Francisco de Assis sobre o mundo criado. E este meu livro, do desejo de ajudar as pessoas a redescobrirem Deus presente em cada criatura. Não é apenas uma obra sobre ecologia ou poesia franciscana. É um convite espiritual, voltar a enxergar a criação como dom, como fraternidade, como louvor. E nós vamos aprender isso. Graças a esse livrinho. Quem, claro, já está lá em cima da montanha, outros iniciando a sua caminhada. Ao longo de 129 páginas, procurei unir espiritualidade, reflexão, oração, poesia e consciência humana diante do querido planeta Terra, justamente no contexto dos 800 anos do Cântico das Criaturas. Esse hino extraordinário, composto por São Francisco de Assis, por volta de 1225, que teremos a honra e a alegria de ouvir daqui um pouco o Frei Rondinelli falando sobre o contexto e a espiritualidade deste hino de louvor. O cântico continua atual porque o mundo de hoje sofre não apenas uma crise ambiental, mas também uma crise de sentido, de gratidão e de fraternidade. Quando o ser humano deixa de reconhecer o Criador na criação, acaba transformando tudo apenas em objeto de consumo. Mas quando volta a contemplar, aprende novamente a cuidar, agradecer e louvar. Desejo que este livro não seja somente lido, mas rezado. Que cada leitor, leitora, ao percorrer suas páginas, consiga ouvir novamente o canto de Francisco, revitalizando o coração da humanidade. Amigos e amigas, antes de falar deste livro, eu gostaria de fazer um pequeno convite. Por alguns segundos, incline a sua cabeça, todos. Quero ver o desobediente, vai ter que se confessar comigo. Feche seus olhos. Olhem para dentro do próprio coração e recordem alguma criatura que lhes falou de Deus. Talvez um pássaro ao amanhecer,
o cheiro da terra molhada, uma árvore que marcou sua infância, o silêncio da noite, o luar bonito, um amanhecer, um entardecer, ou até mesmo uma pessoa simples que lhe deu carinho, colo e devolveu esperança. Abram os olhos e levantem a cabeça. Foi exatamente isso que São Francisco de Assis fez há 800 anos. Só com uma diferença. Todas as criaturas chamavam sua atenção e o fazia entrar em êxtase, em oração, em louvores, horas e horas, saboreando, degustando a riqueza da mensagem divina, pela razão de estar com Ele e entre nós. Ele escutou Deus através das criaturas. E foi daí que nasceu o Cântico das Criaturas, não em um palácio, não em tempos fáceis, mas num momento de dor, enfermidade e quase cegueira no final de sua vida. Quando muitos perderiam a esperança, Francisco começou a cantar. E um dos louvores: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte. Isso sempre me emocionou profundamente. Por isso este livro não nasceu apenas da pesquisa, da leitura ou do estudo. Foram, sem dúvida, mais de 200 horas, das 2 da manhã às 6 da manhã, debruçados sobre um notebook, em pesquisa, em diálogos, em oração, atento à voz do Espírito. Ele nasceu da contemplação, nasceu da oração, nasceu da tentativa de ouvir novamente esse canto franciscano, fazendo-se presente em nosso tempo. Já ouvimos falar do cântico do Irmão Sol, como é conhecido. Vivemos numa época em que o ser humano aprendeu a medir quase tudo, mas desaprendeu a contemplar. E aqui está o pecado mortal no nosso relacionamento para com as criaturas. Temos tecnologia, velocidade, informação, mas muitas vezes já não enxergamos o milagre escondido numa flor, numa fonte de água, num animal, numa família reunida ou num rosto sofrido de um irmão. Assim sendo, esse livro não quer apenas relembrar o cântico das criaturas. Ele quer provocar algo dentro de nós. Talvez uma surpresa, talvez gratidão, talvez lágrimas acontecidas comigo, talvez conversão. Ao escrever estas páginas, procurei aproximar os 800 anos daquilo
naquele canto, nossa relação da nossa realidade de hoje. Nossas crises, nossas feridas, nossa relação com a natureza, com Deus e conosco mesmos. E há algo extraordinário nisso tudo. Um homem pobre de Assis, há 8 séculos, continua oferecendo ao mundo uma das mensagens mais atuais da humanidade. A fraternidade universal. Irmão Lobo, irmã Cotovia, irmã Lebre, irmão, irmã, todos porque criados pelo mesmo Deus. Francisco chama de irmão o sol, irmã a lua e as estrelas, irmã e mãe a terra, irmã a água, irmão fogo e até irmã a morte. Como nasci de uma mulher e o feminino sempre me encanta, tanto o feminino do céu, lua e estrelas, e nas águas, na terra, a mamãe, a baleia. Trago um dos louvores de São Francisco que exalta o feminino de uma irmã criatura igualzinho como encontrará no livro, juntamente com mais 15 composições minhas. Ouçamos que beleza, que benefício trouxe para nós essa irmã querida, assim eu descrevo. Ouçamos. Bendita sejas, ó irmã tão pura, que sacias a sede e trazes ternura. Nos rios corres com doce canção, espelhas o céu em humilde oração. Na chuva mansa és bênção divina, fecundas a terra, em graça germina. No batismo és fonte de nova missão, renovas as almas, sustento e ilusão. Louvado sejas, irmã água, que corre em pureza, lavando mágoas. Brilhante e mansa da vida e alento, refresca a alma, dá fim ao lamento. Dos altos montes em fonte a brotar, no santo batismo vem nos lavar. Espelho do céu e luz cristalina, sinal da graça que nos ilumina. Nos mares danças em ondas a vagar, com força e ternura sem nunca cessar. És vida em peixes, és dom, és sustento, louvor ao Altíssimo em cada momento. No orvalho sereno que beija a flor, revela o toque do Criador. Na lágrima
lágrima pura que rola e consola, há traços divinos de amor que se mola. Ó doce irmã, em tua corrente flui a promessa do Onipotente. Amigo e amiga, quem consegue olhar assim, descobrindo valores que a criatura traz consigo, jamais viverá sozinho, porque tudo passa a ter sentido, ligação e presença de Deus. Vendo um copo d'água, podemos lembrar o batismo, a sede que é saciada de tanto chorar. Pedro, Mônica, Pedro se converteu, Agostinho ficou santo pela água lacrimosa da mãe ou de si mesmo. Portanto, mais do que lançar um livro hoje, eu desejaria humildemente lançar uma pergunta. Ainda somos capazes de cantar com a criação? Ou desaprendemos a agradecer? No meu livro, eu conto um momento que me fez arrepiar. Quando eu vi uma baita costela assada e ninguém aplaudiu o boi que deu sua vida para que celebrássemos em família uma costelada. Quantos seres dão sua vida, quantas criaturas chegam até a nossa mesa e vai para o lixo. O meu livro questiona isso. Se este livro conseguir reacender ao menos uma centelha desse olhar contemplativo, então ele já terá cumprido sua missão. Frei Evandro, desculpe, mas vou revelar um segredo. A editora Pris de Curitiba gostou tanto, colocou 6 comitês de análise desse livro, aprovado, e no primeiro contrato exigiram que fosse uma edição de 10.000 livros, pelo conteúdo e pelo potencial de venda em todo o Brasil e nas feiras que irão acontecer em território nacional e até internacional. Falei isso ao provincial. A logística é assumida por eles, por isso o livro devolve uma parcelazinha daquilo que é pago, porque assim eles recebem o pedido e despacham pelo correio, levam para as feiras, distribuem nas livrarias, ou promovem em outras editoras, e eu achei que isso era bom para nós franciscanos, para nós cristãos. E disseram: o senhor foi muito feliz na escolha da capa. Palmas para as crianças que aceitaram a caminhada infanto-juvenil. Você já fez algum pedido para sua mãe, de pequeno ou de grande?
Eu fiz. Certa feita, eu estava ouvindo um jantar para Jesus. E o menino foi até aquela casa. Eu pensei, mas por que eu não fazer um pedido para o gênero que sempre me encanta e que vivo sem ele? Por que não peço a Maria que vá lá em casa e brinque com os meus filhinhos, que ao entrar no seminário dia 18 de maio de 1961, celebrarei amanhã 65 anos. Era membro do primeiro grupo do seminário Nossa Senhora dos Navegantes. Éramos 16, somente eu fiquei padre. Eu disse assim: então, amados irmãos e irmãs, através de um simples pedido meu a Maria, vejam o que aconteceu. A inspiração foi vindo que eu fiquei quase louco no fim. A natureza e as criaturas de Deus se fizeram presentes, trazendo alegria à praça naquela tarde de verão. Música Pedi a Maria. Pedi a Maria que fosse lá em casa pra brincar na praça com os meus filhinhos. Queria que ela lhes contasse histórias de um grande rei que ama os pequeninos. Vieram crianças de todos os lados, correndo alegres, rostos animados. Maria sorria com graça e ternura, e as brincadeiras aumentavam a candura. Os passarinhos juntaram seu canto e os animaizinhos chegaram de encanto. No meio da festa tão cheia de vida, a paz se espalhava tão pura e querida. De repente um brilho iluminou a praça, era Jesus que chegava, um milagre da graça. As crianças correram, indo ao encontro, e eles sorrindo sentiram conforto. Vinde a mim, ó crianças de belo esplendor, deixai os pequeninos chegarem ao Senhor. No encontro comigo, a salvação, e no sorriso infantil mora o coração. Maria olhava feliz com a cena, Jesus acolhia, tirando as penas. Os passarinhos cantavam ainda mais, e os animaizinhos se davam a paz. Foi experiência do reino dos céus,
Cristo e Maria. E com os pais, as crianças pulavam pra frente e pra trás, com anjinhos da guarda, presença de paz. Foi experiência do reino dos céus, com Cristo e Maria. E com os pais, as crianças pulavam pra frente e pra trás, com anjinhos da guarda, presença de paz. Presença de paz. E termino como começaria São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Gratidão. Paz e bem. Muito obrigado ao Frei Ivo, parabéns por essa obra tão sublime, tão linda, tão importante para a nossa comunidade, tão reflexiva para os dias de hoje. Celebrar os 800 anos do Cântico das Criaturas é revisitar uma das mais belas expressões da espiritualidade de São Francisco de Assis, um hino de louvor que atravessou séculos, inspirando fé, fraternidade e cuidado com toda a criação. Para nos conduzir na compreensão do contexto histórico e espiritual desta obra, que continua tão atual e necessária, quero convidar o Frei Rondinelli Passos. Paz e bem. O livro do Frei Ivo se chama 800 anos do Cântico das Criaturas. É um dos primeiros textos escritos em língua italiana e foi escrito num contexto muito interessante. A primeira parte e a maior parte do livro foi escrita na primavera de 1225. A primavera na Itália, no hemisfério norte, ocorre entre março e junho. Então, as primeiras estrofes do cântico foi escrito nesse período. Ele louvava a Deus pelas coisas que haviam sido criadas. Depois, houve um conflito em Assis entre o bispo da cidade e o prefeito. Na época se chamava Podestá de Assis. Então, São Francisco resolveu acrescentar no cântico mais uma estrofe sobre o perdão. E pediu para que os freis cantassem aquele cântico na frente da catedral e na frente da prefeitura. E os dois se reconciliaram. Passou mais um tempo, São Francisco já bastante adoecido, quase cego, com problema no fígado, problema também no estômago. Ele, tendo consciência de que a morte se aproximava, escreveu mais uma estrofe louvando a Deus pela morte, por aquilo que geralmente aterroriza a todos. E dizia: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte, da qual nenhum ser humano pode escapar. Bendito aquele que se encontra na sua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhe fará mal. Esse é um breve contexto do Cântico das Criaturas e agora queremos rezá-lo todos juntos. Sentados mesmos. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos ilumina. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar nublado e sereno, e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz diversos frutos, com flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a suportam em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela encontrar conformes à tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Paz e bem. Muito obrigado, Frei Rondinelli. Eu convido também para a sua manifestação o diretor de cultura do município de Ouro, Laudemir Reck, para, em nome de todas as autoridades presentes, deixar também o seu parecer sobre essa obra tão especial. Por gentileza, Laudemir. Boa noite, paz e bem. E é uma alegria imensa poder participar deste momento tão festivo. Olha quantas coisas boas nós temos para comemorarmos. Um ano franciscano, a Semana do Meio Ambiente, os 50 anos de vida religiosa do nosso querido Frei Ivo, e especificamente neste momento o lançamento do livro 800 anos do Cântico das Criaturas. É um momento para nós celebrarmos esses 800 anos, mas não para olharmos para o passado, mas sim para voltar o nosso olhar, para vermos de formas diferentes a nossa Mãe Natureza, o nosso meio ambiente, porque nós precisamos voltar o nosso olhar para o ser humano, para as pessoas e principalmente para Deus. São Francisco nos ensinou que toda criatura, ela tem o seu valor, a sua dignidade, a sua beleza. São Francisco chamava a lua de irmã, chamava o sol de irmão, chamava a terra de mãe, a água preciosa e casta. E eu acho que neste momento é o que nós mais precisamos, voltarmos um pouco a entender mais a nossa natureza, a valorizarmos a nossa natureza. E esse livro, Frei Ivo, ele faz essa ponte, essa ligação entre a fé e o meio ambiente. Cabe a cada um de nós voltarmos o nosso olhar para as coisas de Deus, voltar o nosso olhar para entendermos melhor a nossa natureza. E nós vivemos num tempo onde a divisão, a agressão a todas as criaturas, ela está tão grande. E nós precisamos voltar o nosso olhar,
porque nós, seres humanos, que estamos aqui, ainda acreditamos que a humanidade é e terá condições de ser muito digna. Por isso, representando todos os agentes culturais, políticos, educacionais, militares, nós queremos aqui agradecer ao autor deste livro, o Frei Ivo. Muito obrigado, Frei Ivo, por tudo que faz por nós, juntamente com os outros freis, com o trabalho maravilhoso que tem feito em nossa paróquia. Nós queremos agradecer imensamente, termos a oportunidade de podermos desfrutar, de lermos este livro, esta grande homenagem à nossa natureza, essa grande homenagem ao Cântico das Criaturas. Que este livro não seja apenas lido, mas que seja, assim, vivido no coração de cada um de nós. Muito obrigado, Frei Ivo. Muito obrigado, Laudemir, diretor de Cultura do município de Ouro. Eu convido também para deixar a sua contribuição, Frei Justino, pároco da paróquia São Paulo Apóstolo. Paz e bem. E com muita alegria quero parabenizar o Frei Ivo Lazarotto por esta feliz iniciativa, essa grande inspiração que ele teve de escrever esse livro. Eu sou testemunho, moramos juntos na mesma casa, também levanto bastante cedo, foram muitas madrugadas, e no silêncio dessas madrugadas, nesse tempo forte, intenso de oração, de escuta, muita leitura certamente, e da pesquisa, nasce esta obra admirável, original, que de fato exalta as criaturas e também enobrece ele que a escreve. Ele tem um grande mérito em contribuir intensamente, tornar mais intensa, mais conhecida a espiritualidade e o carisma franciscanos. Sempre esteve em alta, muito mais depois do Papa Francisco. Neste ano que o Papa Leão instituiu o ano de São Francisco, então esta grande obra de São Francisco de Assis, exaltada, cantada e louvada de tantas maneiras, também tem essa contribuição com esse livro do Frei Ivo. Francisco não escreveu muitas coisas, pouco, os bilhetes, algumas cartas, as duas regras, o testamento particularmente, é realmente o seu testamento, mas imortalizou-se com este cântico, Cântico das Criaturas. Ele é muito feliz, muito inspirado, em apenas 6 estrofes, ele consegue exaltar, louvar e glorificar o Criador de uma forma inédita. Jamais alguém tinha pensado, lido, escrito algo semelhante ao que São Francisco faz. Algo realmente grande, extraordinário. Louvado sejas por todas as tuas criaturas. Pequenos detalhes, mas muitíssimo importante. As tuas. Não somos donos. Nós a admiramos, como ele fazia, mas sem possuí-las, sem apoderarmos dela. Todas as tuas criaturas pertencem ao Criador. Dono não é quem compra, quem vende, quem comercializa. Dono é quem criou. Somente ele é o Criador. E isso aparece muito claro nessas 6 estrofes de São Francisco de Assis. Mas de onde ele tirou isto? Teria lido? Jamais alguém escreveu algo semelhante. Não é fruto de um poeta encantado diante das criaturas, mas nasce realmente da sua experiência pessoal. Antes de falar da fraternidade universal, ele a viveu intensamente na sua vida. E sempre nós colocamos assim, das criaturas ele foi ao Criador. Talvez seja exatamente o contrário. Primeiro, ele fez longas e profundíssimas experiências de intimidade com Deus. Ele fazia 4 quaresmas por ano. Passava noites e dias, invernos e verão, nas montanhas, entre as criaturas,
vivendo profundamente essa comunhão, essa experiência de Deus Pai. Depois que ele descobriu essa presença tão forte de Deus na sua vida pessoal primeiro, e depois em toda a natureza, aí sim, do Criador de Deus, como que desce, e agora ele olha as criaturas com esse olhar de Deus. É Deus que o leva a essa contemplação, essa profunda admiração a todas as criaturas. Essa certamente é a grande lição que ele nos deixa. Em 6 estrofes, canta as criaturas em duplas, irmão Sol, irmão Lua, irmão Vento, irmão Água, irmão Fogo e a nossa mãe, a irmã Terra. E essa 7ª estrofe do perdão não é apenas porque havia uma intriga entre as autoridades em Assis, muito mais que isso. Uma grande lição para nós também. Não existe fraternidade universal onde existe rancor, ódio, antipatias, raivas e inimizades. Isso quebra a harmonia, quebra a comunhão, quebra totalmente a fraternidade. E quando 2 grandes autoridades em Assis viviam essa controvérsia, era um escândalo. Então ele tem a feliz inspiração de escrever mais uma estrofe. O perdão, a reconciliação é essencial para haver fraternidade. E o resultado foi surpreendente. O bispo e o prefeito se reconciliaram, viveram profundamente a sua amizade. Então Francisco faz uma profunda experiência de Deus e depois vive um amor total, gratuito e generoso, sem jamais apoderar-se de uma criatura sequer. Ele é totalmente despojado. Então, é um grandíssimo exemplo que ele nos dá. Então, o Frei Ivo, escrevendo esse livro, nos convida a entrarmos nesse espírito de Francisco, de aprofundarmos em nós esse espírito da fraternidade. Muito oportuna, como já foi lembrado aqui, por este ano ser o ano que o Papa Leão instituiu, o ano de São Francisco de Assis. E sempre o que se escreve, o que se publica sobre Francisco e o Cântico das Criaturas, sempre será atual, considerando, também o Frei lembrou antes aqui, que o nosso mundo vive o inverso disso. É apoderar-se de tudo, inimizades, guerras infindáveis, muita desunião. E esse cântico, esse livro, traz um apelo muito forte a vivermos muito mais entre nós, primeiro aqui, uma dimensão mais próxima, nossa vida pessoal, famílias, comunidade, paróquia, diocese, vivermos a experiência que viveu São Francisco de Assis. Nós somos convidados a isto, e esse livro do Frei Ivo traz uma grande contribuição também nesse sentido. Ao lê-lo, em casa, nas famílias talvez, nas escolas, em outros ambientes, certamente ele traz essa grande inspiração e uma grande motivação. Não é apenas um apelo a admirar, é algo muito mais intenso, a imitar, aprofundar em nossas vidas o que Francisco vivia e que o livro nos traz. Viver a nossa vida, haverá certamente muita mais felicidade, muito mais paz, na medida em que o que ali se propõe seja de fato tornado não apenas admiração, mas realidade em nossa vida. Então, agradeço ao Frei Ivo essa importante contribuição. Estamos felizes de ser aqui nessa paróquia, essa fraternidade formada aqui por nós 4 freis, de convivermos e partilharmos com ele esse momento tão abençoado e tão feliz em sua vida. Obrigado, Frei Ivo. Deus abençoe esta sua iniciativa e muitas outras que acontecem nessa paróquia. Paz e bem. Obrigado, Frei Justino. Vamos ouvir, neste momento, o Frei Evandro, ministro provincial, para conduzir também a sua fala e fazer a bênção franciscana. Por gentileza, Frei Evandro. Paz e bem. Quando alguém é chamado 2 vezes para falar na questão protocolar, ou é porque não falou bem na primeira, né, então dão a chance de falar bem na segunda, ou é porque falou muito bem da primeira vez e querem dar um pouco mais de tempo para ele, né? Eu fico com a segunda parte, viu, para me recompensar. O Frei Ivo cita no seu livro uma oração de abertura
que começa assim: Senhor da vida e da criação, sou filho do seu sopro e da tua bondade. Nasci entre árvores e relva, sob o canto dos pássaros e o silêncio do campo, onde minha mãe, com mãos de terra e alma forte, acolheu o dom da vida com simplicidade e fé. O Frei Ivo sempre lembra da sua mãe, a Dona Ernesta. A mãe Maria, a irmã e mãe terra. E creio que nesta noite, nesta oração e bênção franciscana, nós queremos lembrar e rezar por todas as mães. Lembrar da nossa mãe, rezar por você que é mãe e pedir a proteção da mãe Maria Santíssima, que cuidou do menino Jesus, que certamente inspirou Francisco e inspira o Frei Ivo a colocar a sua vida e os seus dons a serviço do reino de Deus. Na sua obra, o Frei Ivo coloca vários anexos, 8 ou 9. Um é muito interessante, eu peço que vocês leiam com muita atenção. O Cântico dos Pequenos Desprezados. É uma bela inspiração, Frei Ivo. As criaturas que são desprezadas por nós, seres humanos, não? Frei Ivo ali vai louvar a Deus por tantos animais que nós não gostamos muito, viu? Leiam lá, vale a pena. Mas o que me chamou a atenção, e com isso finalizo antes da bênção, é um anexo que fala sobre Francisco e seus irmãos, cuja explicação o Frei Ivo termina dizendo assim: onde houver alguém com o coração de Francisco, ali toda a criação será tratada com amor e com respeito. Frei Ivo, em nome da província, eu quero agradecer a sua inspiração, porque eu acredito que cada pessoa que tomar em mãos e que ler esta obra será um novo Francisco, a fazer um mundo melhor, mais humano, a cuidar e a respeitar de toda a criação. Isso graças à sua inspiração. O Senhor é instrumento de Deus para tocar o coração das pessoas no nosso tempo. Gratidão. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre-vos a sua face e tenha misericórdia de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de São Francisco de Assis, o homem da paz e da criação, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Paz e bem. Eu convido neste momento o bispo diocesano, Dom Frei Mário Marques, para deixar a sua mensagem e conduzir a bênção dos alimentos e a bênção final desse nosso encontro. Por gentileza, Dom Mário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem. Nós só podemos, depois de tantas maravilhas aqui já, nas palavras, as inspirações também de todos os que já se manifestaram aqui, nós só podemos dizer assim: louvado seja meu Senhor pela vida, pela nossa existência, pelo mundo em que nós estamos inseridos nesse tempo, nessa época. Muitas pessoas aqui, certamente, ao longo de sua vida, fizeram
a sua história. E a sua história está muito próxima e muito presente também na história do nosso Frei Ivo, que apresenta, através da sua inspiração, nos 800 anos de São Francisco de Assis. Então, louvado seja, meu Senhor, por São Francisco de Assis ter sido um ponto de referência para a humanidade há 800 anos atrás. Também por Santa Clara, também ser inspirada em Francisco a viver essa dimensão tão bonita do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor ao universo criado por Deus. Deus seja bendito e louvado sempre por todos nós, que possamos fazer a experiência através deste livro com tanta profundidade e com tanta simplicidade, expressa para nós todo o entendimento para os nossos dias, que sirva de inspiração para todos nós e possamos louvar a Deus pela presença franciscana dos freis capuchinhos aqui nesta paróquia e na nossa diocese de Joaçaba. Eu também sou capuchinho franciscano, né? Mesmo seminário que o Frei Ivo iniciou o seu primeiro ano de seminário, que foi aqui em Ouro, né? No seminário Nossa Senhora de Navegantes. Eu também entrava no seminário em 1969, no ano em que o homem pisou na Lua pela primeira vez, segundo os historiadores, né? Para dizer como que o mundo foi sendo transformado, né? Na busca de tantas coisas, e hoje com tanta tecnologia, com tantas coisas que melhoraram a nossa existência. Das mãos calejadas, como diz aí, meu pai, minha mãe me sustentaram para que pudesse ser o que sou hoje e do que fui para o seminário, né? Tantas vivências de tantos colegas também. O Frei Ivo também foi meu colega, mas estava mais à frente pela idade também, né? Mas uma alegria muito grande ter o Frei Ivo neste momento em nossa igreja, em nossa paróquia, em nossa diocese, juntamente com os seus colegas, com os seus irmãos na fé. Parabenizo também as palavras tanto do nosso provincial Frei Evandro, como também do nosso pároco Frei Justino, também do Frei Rondinelli, e da presença de todas as autoridades que aqui também se fizeram presente nesta ocasião. Me foi solicitado que fizesse a bênção dos alimentos, né? Lembrando então a natureza que nos sustenta, a Mãe Terra, né? O céu, a luz, né? Tudo, a água, tudo isso nos ajuda a entender a necessidade do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Os dois caminham juntos. Podemos ficar sentados e eu vou convidar a vocês a rezarmos um Pai Nosso em gratidão, como gratidão também pela inspiração do nosso querido Frei Ivo Maria Lazarotto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe o alimento que será partilhado em forma de confraternização, de comunhão e unidade. Que a mesa que nós nos reunimos diariamente seja um lugar de encontro, um lugar de partilha, não só daquilo que a gente se alimenta, mas também do amor, da presença,
dos momentos fortes, dos momentos também difíceis, possamos expressar sempre o amor e a unidade. Que Deus abençoe aqueles que produziram os alimentos que serão servidos, quem transportou para que chegasse até nós. Que abençoe também aquele alimento que foi industrializado. Quantas pessoas foram necessárias para que esse alimento chegasse à nossa mesa. Vamos pedir que Deus abençoe aquelas pessoas que com suas mãos, com seu carinho, com seu amor, preparou para ser degustado e saboreado por todos nós. Que nunca falte nem a nós e nem aos mais necessitados o necessário para viver com saúde e dignidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês que se fazem presentes nesta noite.